Ontem, quando eu orava, o Senhor trouxe algo à minha mente. Na verdade, Ele tem feito isso na última semana. Por que eu não tenho a menor ideia, mas o Senhor sempre tem um propósito e uma razão para todas as coisas que Ele faz. E Ele me levou até, eu não me lembro bem a noite, mas se eu me lembro do ano, foi em 1943, já faz muito tempo atrás. Eu tinha 8 anos de idade. E o Senhor tinha me salvado algumas semanas antes, e alguns dias antes tinha me batizado com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. E eu tinha um pensamento errado na minha cabecinha de um garoto, e eu pensava na minha mente que não havia razão por que pedir algo para o Senhor até que Ele me batizasse com o Espírito Santo. E quando Ele me batizou com o Espírito Santo, então podia pedir o que eu quisesse e Ele me dava. E eu não estava tão errado. E Ele tinha acabado de me encher com o Espírito. E eu estava sentado ao lado do meu pai naquela noite, e estávamos num culto de avivamento. E se eu me lembro bem, o homem que estava conduzindo aquele culto, anos depois veio a ser o superintendente do distrito de Louisiana naquela época, Cecil Genuine, um homem de Deus, um homem que realmente amava a Deus, amava o Senhor. E ele estava conduzindo aquele culto. Ele toca aquele piano muito bem, e ele está com o Senhor agora. Mas naquela noite o Senhor colocou no meu coração de pedi-lo o talento de tocar aquele instrumento. E eu sempre orava. Você pode dizer, mas não era muito bom orar enquanto o pregador estava pregando. Pode ser que não, mas o Senhor honrou assim mesmo. E quando eu estava orando, eu falei meio alto, não é? E toda vez o meu pai me cutucava para mim ficar calado, e eu calava. Depois do culto, eu fui até o púlpito daquela pequena igreja. Era um pianinho antigo. A orquestra da igreja era feita de um piano, e de um violino e de um violão. E eu comecei a fazer acordes naquele instrumento. Eu não sabia o que estava fazendo, mas eu sabia que estavam certos. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que o meu pai perguntou foi assim: aonde é que você aprendeu aqueles acordes? E depois ele perguntou: você tem ido até a casa da tia Estela para aprender? Era a irmã da minha mãe, eles tinham um piano ali, eram ricos. E eu disse: não, pai. A irmã Cobra, a esposa do pastor, ela te ensinou? E eu disse: não. Bem, então como é que você aprendeu a tocar? E eu disse: bem, eu pedi ao Senhor, enquanto o irmão Geno estava pregando, se ele podia me dar o talento de tocar o piano. Eu acho que ele já começou. Essa foi a minha resposta. E ele não me deu somente, e olha, eu prometi a Deus, eu falei: nunca vou usar para o mundo, eu nunca vou usar em uma boate. Eu tinha 8 anos de idade. A única coisa que eu sabia de pecado é que eu escutei que uma boate não era onde os crentes tinham que ir. Então eu disse: eu nunca vou tocar em uma boate, eu nunca vou usar para o mundo ou para o diabo, eu só vou usar para o Senhor, se o Senhor me der esse dom. E eu guardei essa promessa, e o Senhor guardou a promessa dele para mim. Glória a Deus. E eu me lembro no dia em que eu estava em um culto de avivamento na mesma igreja. Eu e a França estávamos começando na obra em tempo integral, 1958. E meus primos, na verdade o pai do meu primo, do Jerry Lee Lewis, tocávamos piano juntos na igreja, íamos para a igreja juntos. Eu e ele íamos com minha mãe e meu pai quando construíram aquelas igrejas na parte norte de Louisiana. Íamos com eles todas as noites, e o Jerry Lee tinha uma voz. Naquela época eu não cantava, mas o Jerry Lee cantava muito. E ele tocava como mais nenhuma pessoa no mundo, sabe? E ele fazia isso todas as noites. Nós dois íamos toda noite, noite após noite. Foi ali que eu encontrei a Francis. E foi o melhor dia da minha vida, fora quando Jesus salvou a minha alma. Glória a Deus. E o meu tio apareceu ali com um Cadillac bem grande, novinho, tinha acabado de tirar da concessionária.
E era um carro muito lindo. E eu tinha uma lata velha e já estava para bater as botas. Sabe, se você pisar no freio, ia ser como se aquele negócio ia despedaçar todinho. E o meu tio é um homem bem alto assim, sabe, ele é muito amigável. Olha, se você conhecia ele, você gostava dele, ele é esse tipo de pessoa. Cantava muito, e era dali que o Jerry Lee puxou a voz dele, cantava muito bem. E todas as pessoas estavam olhando para aquele carro e cumprimentando meu tio. Elmo era o nome dele. Então, finalmente ele chegou para mim e falou: Jimmy, eu tenho a melhor notícia do mundo para você. E eu disse: ah, é o quê? E ele falou: o Sam Phillips, que gravou Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins e vários outros, ele mandou te buscar. E eu falei: ué, mas eu não toco esse tipo de música. Não estou falando mal, eu não toco esse tipo de música. E ele disse: ah, eu sei, mas olha, estamos começando uma linha evangélica e você vai ser o primeiro artista evangélico. Eu quero que você chegue em Memphis amanhã de manhã, no Sun Recording Studios. Eu abri a minha boca para falar: eu vou agora. E o Espírito Santo disse não. Glória a Deus. Não. Não me disse porquê. A maioria das vezes ele não te diz o porquê. Ele nunca me disse porquê, apenas em meu espírito disse não. E eu olhei para o meu tio, ele olhou para mim e falou: Jim, você me ouviu bem? E eu disse: sim, tio Elmo, eu te ouvi. E ele disse: filho, o seu carro está caindo aos pedaços. Toda vez que eu vejo a Franzi, ela está usando a mesma roupa. E você parece que só tem 2 ternos, se é que você tem 2. E ele disse: você pode estar dirigindo um carro assim como o meu em 30 dias. E eu fiquei de pé ali. E eu sou apenas um rapaz, eu estou começando a pregar, mas eu ainda era jovem. E essas coisas valem muito para um rapaz. Você está me ouvindo? São grandes. E eu disse: me perdoe, tio El, mas não posso ir. E ele disse: por quê? É música evangélica. E eu disse: eu não consigo explicar para você. Diga ao senhor Phillips que eu estou agradecido pela bondade dele e pela sua bondade, mas eu não posso ir. E sabe, o meu tio não estava vivendo para Deus. Na verdade, ele veio para o Senhor horas antes dele morrer. E eles me ligaram e falaram: o tio Elmo está morrendo. Eu e a Francis estávamos, o time inteiro estava no Canadá fazendo uma cruzada em algum lugar ali. E eu perguntei se ele podia conversar no telefone. Eles falaram: acho que sim. E eu peguei aquele telefone em minha mão e disse: tio Elmo, é hora de ir embora. O tempo está acabando. Eu quero ter certeza que tudo está bem com você. Veja bem, quando chega aquele ponto, então os contratos não importam mais. O dinheiro já não importa mais. Carros grandes não importam mais. E ele disse: filho, eu não tenho certeza se estou pronto ou não. Eu falei: nós vamos nos certificar disso agora. E eu orei com meu tio, o pai do Jerry Lee Lewis. E olha, existem pessoas que você ora com elas e você espera que eles tenham sido salvos. Me entendeu? E alguns você ora e você sabe que eles foram salvos. Eu digo: o Espírito de Deus veio sobre aquelas linhas de telefone a 2.000 milhas de distância, tocou o coração daquele irmão. Ele começou a chorar e dizer: Senhor, tem misericórdia desse pecador. Eu estou voltando para casa. Senhor, eu estou voltando para casa. Aleluia, o Cordeiro. Algumas horas depois, ele foi encontrar com Jesus. E você pode não concordar com isso, mas eu sempre acreditei que alguma das misericórdias que Deus mostrou para com ele foi que ele mostrou misericórdia para comigo. Eu não aceitava, mas o coração dele estava certo. E eu cheguei até aquela igreja e tinha um guarda-roupa onde guardávamos o rodo e a vassoura ali. E falei: Senhor, não entendo por que
por que é que eu não posso fazer isso? A música é evangélica. E ele me deu 2 palavras. Ele disse: confia em mim. Confia em mim. Agora, não me entenda mal, disse: Senhor, tudo bem, eu vou fazer isso então. Mas algum dia você vai descobrir por quê. E você pode dizer: os anjos vieram até você. Não vieram não. Aquele carro velho ainda funcionava todo dia. Eu ainda tinha só 2 ternos. Mas daquela época até hoje, eu me lembro, eu estava gravando em Nashville, em um dos estúdios lá. E nós paramos entre uma das canções. Eu fui buscar água e eu estava andando no corredor, e o homem me parou e ele falou: você é o Jimmy Swaggart? Eu falei: sou sim. E ele perguntou: quem é que distribui os seus álbuns? Eu vejo eles em todos os lugares. E eu disse: o Espírito Santo. Eu nunca vou esquecer, ele orou para mim, eu estava indo embora, ele falou: o Espírito quer? Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos carne para comer que vocês não conhecem. Glória a Deus. E o Senhor abençoou aquilo, e nós vendemos mais de 16 milhões de CDs e álbuns. E o dinheiro daquilo não nos tornou rico, mas construiu esse prédio que está aqui, ó. Construiu igrejas no mundo inteiro, construiu escolas para crianças, programas de televisão. E eu me lembro no dia que o Senhor falou: eu quero que todo o dinheiro que você gravar, não era muita coisa na época, mas finalmente eu disse: tá bom, Deus. E eu dei a ele. E ele teve o direito de pedir aquilo, porque é ele que deu o pouco talento que eu tinha, foi ele que me deu. Foi ele que te deu a sua salvação, então ele tem o direito de pedir a você, seja o que ele quiser. Os filhos de Israel tinham acabado de ser libertos do jugo de trabalho forçado de Faraó do Egito. Esse era o povo de Deus, mas ainda assim eram escravos. Eu quero que você entenda isso. Eles eram escravos de Faraó, eles eram escravos, e Faraó era a maior personificação do mal no mundo daqueles dias. Satanás funcionava através desse homem. Ele colocava cada israelita debaixo do chicote do mestre de escravos. E Deus disse em um certo ponto: eu tenho visto teu sofrimento, e eu ouvi o teu clamor, e eu estou indo te libertar. Glória a Deus. Aleluia. E eu tenho visto o seu sofrimento, escutei o seu clamor, e eu estou indo libertar vocês. Eu quero te dizer o seguinte: o Senhor agora já está começando, mas vai ficar muito maior. Ele está vindo para libertar o seu povo de todas as trevas. Eu sei do que eu estou falando. Ele vai fazer isso. Ainda assim, precisou do cordeiro que foi morto para libertá-los. Você diz: eu não entendo. O Senhor fez milagre atrás de milagre atrás de milagre por Moisés, mas aquilo não libertou os cativos. Eles foram libertos pela virtude do cordeiro que foi morto. E você diz: eu não entendo como é que isso tem alguma coisa a ver com Israel
sendo liberto e atravessar o Mar Vermelho e aquilo se abrir como duas paredes. Eu não entendo. Aqueles sacrifícios, quando eu ver o sangue, Êxodo 12, Deus disse: eu vou passar por você. Mate o cordeiro e guarde por 4 dias. Inspecione ele muito, para que ele não tenha nenhuma mancha ou cicatrizes ou algum tipo de ferida em sua carne. Se for assim, pegue outro, porque representava e é uma tipificação do Cordeiro de Deus que removeria o pecado do mundo. E tinha que ser perfeito. E então asse com ervas amargas, tipificando daquilo que você foi tirado. Ervas amargas. Alguns de vocês, me escutem com cuidado, por favor. Vocês amam a Deus. E seu mundo inteiro mudou quando Ele te salvou. Mas o último ano, os últimos 2 anos, talvez mais, você tem se perguntado: será que Deus sabe onde estou? Os poderes das trevas estão sobre você, e você não sabe o que fazer. Bem, Ele morreu por você. E eu quero te dizer, não houve um só israelita que se perdeu quando saíram do Egito. Todos os israelitas saíram dali, o mais jovem, o mais velho, aquele que era grande, aquele que era pequeno, todos saíram. Nenhum ficou ali, nenhum dos mais fracos ficou entre eles. Aqueles da minha idade, com quase 80 anos, Ele acelerou o passo deles. Quando eles passaram ali em terra seca, naquele Mar Vermelho, glória a Deus, eles não caminharam como alguém fraco, mas caminharam como um filho do Deus vivo, fortalecidos pelo poder do sangue derramado do Cordeiro. E essa é a razão pela qual o Cordeiro que foi morto o libertou. Era um tipo da cruz, uma tipificação do que o Redentor faria quando ele viesse para libertar os filhos caídos de Adão e a sua raça. Deus nos ajude. E Paulo escreveu em Colossenses 2 e disse: e despojando os principados e potestades, e os expôs publicamente. Glória a Deus. Em outras palavras, ele não derrotou Satanás pela porta dos fundos, ele o derrotou na frente de todos os seus espíritos demoníacos, e na frente de todo anjo caído, e na frente de todo poder das trevas. A cruz de Cristo e a sua fé na obra consumada do nosso Senhor consegue afastar as forças demoníacas das trevas como nenhuma outra coisa. Ele triunfou sobre principados e poderes. Eu quero te dizer, seja qual for o espírito demoníaco que está te perturbando, e eu não estou brincando, isso aqui é sério, não importa quão poderoso isso é, Jesus Cristo já arrebentou com ele. Glória a Deus. Aleluia. He broke the bonds of prison for me. Well, I'm glory bound, my Jesus to see. Glory to God. I said glory to God. I said glory to God. Well, he set me free. Goodbye to sin and things that confound. Naught of this world can turn me around. Daily I'm working, I'm praying too, and glory to God, I'm going through. Yes. Porque Jesus Cristo, obrigado, Michael, você tocou muito bem, viu?
Não vá muito longe, não. Once like a slave, in prison I dwelt. No freedom from my sorrow I felt. But one day Jesus came. And he listened to me. Listened to poor little old me. And glory to God, he set me free. Well, he set me free. I said he set me free. Ele pode fazer agora por você, nesse momento. Ele vai te libertar da nicotina, do álcool, das drogas, da pornografia, dos poderes das trevas. He set me free. He set me free. He broke the bonds, prison for me. I'm glory bound, my Jesus, oh, to see. Glory to God, glory to God, glory to God. Well, he set me free. Well, I'm on my way to heaven, and the journey gets sweeter every day. Bob, give me a little help. Well, I'm walking with Jesus, talking with Jesus, all along the way. My soul gets so happy that I shout and I sing night and day. Said I'm on my way to heaven, and the journey gets sweeter every day. Senta aí. Glória a Deus. 3 dias eles andaram no deserto. Agora escute o seguinte. Deus podia ter feito qualquer coisa. Ele é Deus. É como o homem que encontrou a lâmpada com o gênio dentro. O gênio disse: você pode fazer um pedido. O que você quer? Ele disse: eu quero uma estrada de Los Angeles até Honolulu, no Havaí, atravessando o mar. E ele disse: vai ser difícil. Você tem um segundo pedido? Sim, ele disse: eu não consigo entender minha esposa. Me ajude a entender minha esposa. O gênio perguntou: pista única ou duplicada? Eu sempre acreditei que... Não, isso não é verdade. Eu acreditei que parece que a maioria das mulheres sempre estão atrasadas. Eu acertei o relógio 15 minutos adiantado em todo lugar da casa. Eu falei: vou mostrar para ela. Mas parece que ela tem uma fábrica dentro dela de atrasar. Não importa o que eu diga, o que eu faça. Não, eu desisti. Quando ela começou, isso é engraçado. Quando ela começou o programa da França e Amigos, e hoje ela tem a maior audiência na nossa televisão, é claro que ela é mais bonita do que eu. Você precisa entender, é mais fácil de olhar para ela. E eu desisti. Vocês não tem que bater palma não, hein? Ela está atrasada metade das vezes, e o programa passando o mundo inteiro, ela está atrasada. Estavam mostrando em uma das nossas conferências 40, 50, 100 pessoas, os estúdios, né? Eles estavam de pé ali,
e falaram, ó, entre o programa da irmã Swagger e o programa do John Rosenstern, eles têm que mudar essas câmeras de lado, fazer isso e aquilo outro. E um garotinho de 9 anos de idade chegou e falou assim: é por isso que a irmã Swagger está sempre atrasada? Eu posso ir para casa com você hoje depois do almoço, hein? Eu acredito que a razão pela qual Eva caiu era porque o Senhor chegou ali na hora certa para estar com ela e ela estava atrasada. Aí ele desistiu e foi embora. E o Senhor os colocou no deserto. Como eu disse, ele podia fazer qualquer coisa, mas ele colocou quase 3 milhões de israelitas em um solitário deserto, sem nada, aonde não havia nenhum tipo de alimento. Imagine só, não haviam animais, eles não podiam caçar. As únicas coisas ali naquele lugar eram serpentes, cobras, que anjos passaram e limparam tudo. Estou falando sério. Por que é que Deus colocou o seu povo escolhido em um deserto? Ele podia ter levado eles pelas margens do Mar Vermelho. Eu já estive ali indo de Israel até o Egito e voltando depois. Ele disse, porque eles podem ver guerras e ficar desencorajados. E havia uma outra razão. E escute, esse deserto abandonado, sem nada, sem nenhum tipo de alimento ali, ele queria mostrar a eles que mesmo no deserto ele podia tomar conta deles. Glória a Deus. Ele não somente podia cuidar deles, mas ele podia dar a eles muito mais do que eles pedissem, porque um dia eles queriam carne e ele supriu. Moisés falou: Senhor, se eu matar todo o gado que nós temos aqui, não vai prover suficiente para todos esses milhões de pessoas. E o Senhor disse: eu consigo fazer isso. Você já comeu codorna assada? Você já comeu? Você não comeu. E você? Você já comeu? É bom, não é? Muito bom. Porque o Senhor não dá nada que não é bom. E 3 dias depois eles estavam chegando até um oásis, é o que eles esperavam que fosse um oásis. E eles estavam morrendo de sede e a água que eles tinham com eles não era muita água, então, e já tinha se acabado. E aquele deserto tão quente, eles correram para essa água, mas estava amarga e eles não podiam beber. Agora, todas as coisas que o Senhor não deixou mudar, tudo que acontece com você como crente, não importa se você é um cristão fraco ou se você é um cristão forte, todas as coisas que acontecem com você, primeiramente você pertence ao Senhor. Você não pertence ao diabo. Você precisa entender isso. Você pertence a Jesus Cristo. Você é um herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você está na família de Deus. Você pertence ao Senhor. E Satanás não pode fazer nada com você, a não ser que você, pela sua estupidez, permita que ele faça, ou que Deus esteja te ensinando algo. Você entendeu o que eu disse? João Bunyan escreveu há muito tempo atrás: os cristãos sabem escalar a montanha dos tolos muito bem. Ele escreveu no Progresso dos Peregrinos: nós escalamos as montanhas de tolos e nós sofremos como um tolo, mas até assim Deus não
te abandona. E ainda bem que eu estou certo. Ainda bem que eu estou certo. Ele não te abandona. Tommy Anderson era um bêbado. Eu digo, ele era um bêbado. Bêbado 90% do tempo. Ele foi até um culto na época da Rua Azusa e aceitou Jesus, entregou o coração para ele ali. Ele viveu do outro lado de um lugar, ele era distante da Rua Azusa. E ele tinha que passar por 7 bares, todas as vezes que ia para casa. Bares que ele já tinha jogado dinheiro dele todo ali, fazia anos. Bares que ele já tinha bebido, só Deus sabe quanto álcool ali. E ele não conseguia passar por aqueles bares. Ele sempre entrava e ele bebia de novo. Em questão de 1 hora. W.J. Seymour era o pastor dele. E ele ia até ele e falava, olha, eu bebi de novo. E isso aconteceu por não sei quantas vezes. Dia após dia, semana após semana, mês após mês. Você pode dizer, ele não era salvo. Não, espera aí. Espera. Ele era sim. Ele não queria fazer aquilo. Ele estava tentando parar. Feel the pulse, feel the star. Music sparks are beating hearts. Magical from the start. Magic in the air we fly. You and I touch the sky. Hearts entwined, no need to try. Together you and I. Music fades, but the feeling stays. The night to remember in 1,000 ways. With you by my side, there's nothing to face. Lost in this magic, forever in a dance. Mas não era capaz de fazer aquilo na sua própria força. Muitas coisas ele não entendia sobre o Senhor. Veja bem, se você é um filho de Deus, você odeia o pecado. Eu digo, há algo no seu espírito que odeia aquilo. Qualquer tipo de pecado que exista. Até quando você mesmo pecou, você detesta aquilo. E você quer consertar logo a situação com Deus. Não é mesmo? Por quê? Porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas eu tenho um problema, irmão Swagger. Eu não posso ver como alguém pode estar salvo e ficar bêbado de novo. Bem, como é que você pode estar salvo e ser o juiz que você acha que você é? Você tem uma língua grande, viu? Isso é desculpa para beber. Eu nunca bebi na minha vida inteira de nenhum tipo de bebida. Nunca. Para que eu vou querer outros espíritos quando eu tenho o Espírito? Mas não há nada como uma justificação parcial. Ou você é 100% justificado ou você não é justificado. E um dia ele foi até o irmão Seymour e ele disse assim, eu não consigo aguentar isso. Eu sou uma desgraça para a obra de Deus. Eu não consigo parar de beber. E o irmão Seymour falou, vamos orar por isso. E eles oraram várias vezes, né? Eu não sei porque Deus faz assim, mas às vezes Ele testa a nossa fé. E eles oraram, o irmão Seymour falou, olha, isso é o que o Senhor está mandando você fazer. Quando você passar por aqueles bares, pelo primeiro, se ajoelhe e passe ali ajoelhando.
Ele perguntou: ajoelhando mesmo? Ajoelhando? Sim, passe por eles ajoelhando. E ele disse: sério? E ele falou: bem, é o que eu acredito que Deus me falou. Então ele chegou perto do primeiro, e o Senhor disse para ele: o que você tem para perder? Se ajoelhou e começou a passar, e os amigos dele dentro do bar, que ele já tinha bebido muito com eles, pensou que ele estava bêbado e começaram a fazer a mesma coisa com ele. Começaram a ajoelhar com ele. Depois de 1 minuto ou 2, viram que ele não estava bêbado, porque ele estava orando, dizendo: obrigado, Jesus, aleluia. Então eles largaram ele e começaram a brincar com ele. Ele voltou para aquele lugar com Jesus e tal. E ele passou os 7 bares, e o Senhor falou: agora sim. Nunca mais ele se ajoelhou para o demônio do rum, nunca mais. Eu e a Francis e o Jim Musley, nós passamos uma noite inteira. É Caracas, como é que é o nome da capital da Venezuela? É mesmo? Então ficamos a noite inteira ali. E ele foi para Caracas, na Venezuela, como missionário, Tommy Anderson. Todo aquele país se abriu para o Evangelho de Jesus Cristo, e por anos eles não permitiam que o missionário entrasse, até que Tommy Anderson falava assim: o evangelho dele está certo. E é isso que Deus pode fazer. É isso que Deus pode fazer. E as águas estavam amargas e não podiam beber, e a Bíblia diz que eles murmuravam contra Moisés. Escute isso. Não importa quem você seja, quando estamos apertados, não precisa nos apertar muito para começarmos a reclamar. E vocês que são mais fortes do que os outros, o aperto pode vir de uma forma pior. E eles murmuraram. 3 dias do maior milagre que o mundo já viu, conheceu, testemunhou, experimentou, fora o dilúvio. Mas esse foi um milagre de redenção, a travessia do Mar Vermelho. E eles murmuraram. Quão distante estamos dos louvores que sentimos nessa manhã. E eu tenho que te dizer, centenas de vocês ligaram pedindo a mensagem do Walt Mills. E eu amo o Walt, realmente eu amo. Eu acho que ele tem um toque de Deus na vida dele. E nós vamos colocar aquilo em um DVD, em uma combinação de CD e DVD. Vamos colocar todas as canções que ele cantou aqui e a mensagem dele. O mundo inteiro precisa ouvir aquela mensagem do perdão. Eu disse ao Gabriel para começar a fazer isso terça de manhã. Pode demorar mais ou menos 3 a 4 semanas para terminar, mas você precisa comprar uma quando nós estivermos disponíveis. Vocês cantaram: estou a caminho do céu, e a jornada fica cada dia mais doce. Estou andando com Jesus e conversando com Jesus pelo caminho. Minha alma se alegra, que eu canto e grito o dia inteiro. Mas estou a caminho do céu e a jornada fica cada dia mais doce. Então amanhã o diabo vai vir contra você e pum. Nessa manhã você achou que era um anjo. Às vezes você até viu se não tinha uma asa saindo de você. Então semana que vem, bem, Satanás vem e derruba você. Sente que você se desviou. E você pode até errar de alguma forma. Errar. Oh, glória a Deus, eu não falho. Aquele que está de pé, vigie para que ele não caia. E Moisés clamou ao Senhor. Agora
Olha, eu tenho que terminar, meu tempo acabou. Moisés clamou ao Senhor. E é isso que você faz quando você precisa de alguma coisa. Ele clamou ao Senhor. Ele não podia ir a um psicólogo, porque não existe nenhum. Ele clamou ao Senhor. Essa é a sua resposta. E o Senhor mostrou a ele a verdade. Olha, nesses últimos 2 anos o Senhor começou a nos mostrar, eu mencionei há um minuto atrás, a igreja, uma árvore. Ele está começando a mostrar pessoas do mundo inteiro essa árvore. Essa árvore é uma tipificação da cruz. Coloque nessas águas amargas, que tipifica a amargura da vida, que todos nós estamos diante dela. Todo crente está diante dessas águas amargas. E só existe uma coisa que pode adoçá-la. E isso é a cruz de Jesus Cristo e a sua fé nela. Glória a Deus. Algumas semanas atrás, eu estou terminando, algumas semanas atrás, Don e a Gwen George estavam conosco. Vocês se lembram disso? E aí eu preguei para ele em Plainview, Texas, deve ser mais ou menos há 15 anos atrás, ou quase isso. E um dia nós estávamos em um supermercado, bem ali perto de Plainview. E o Don disse: irmão Swagger, um dos meus homens trabalha aqui. E ele tem um testemunho que ele quer te contar. E ele disse: incidente. Come to mend. In the silence we transcend. Every story etched in stars leads us back to where we are. Whispers, shadows, truths unknown. In this night we're not alone. Every heartbeat, every sigh tells a tale beneath the sky. Stars and shadows blend as one. Moonlight guides till light is done. Hearts entwined and shadows cast. In this moment ever lost. Oh, darkness falls and morning breaks. The connection that the starlight makes will guide us on wherever we roam. Forever carried, never alone. Recentemente, esse supermercado pertence ao Jimmy Dean, aquele cantor de sertanejo, mas deixa quieto. Aí ele me apresentou aquele homem, ele, sabe, um homem muito bonito, um cara muito educado. E ele disse assim: irmão Swagger, eu acho que você já me viu todas as noites no culto. De algum jeito eu corri. E ele, sabe, não interfere com nada, nem tenta chamar atenção para ele mesmo, mas ele disse: tem uma razão para isso. E ele disse, 2 ou 3, 4 anos atrás, não me lembro bem, ele disse: eu sou um veterano do Vietnã. E ele disse: algo aconteceu comigo no Vietnã, o meu sistema nervoso, ele parou de funcionar. E a dor passou a ficar cada vez pior, eu não conseguia nem caminhar, todos na cidade conheciam ele. Ele se degenerou e estava usando um andador. E nem com aquilo ele conseguia caminhar direito. E a administração de veteranos mandou um cheque para pagar pelo funeral dele. Era quão perto da morte ele estava. E ele disse: eu estava num lugar que eu nem conseguia levantar da cama. E ele disse: um domingo de manhã, ele disse: eu senti em meu espírito, eu tenho que ir para a igreja hoje. Eu tenho que ir para a igreja. E ele sabia que ele chamou a esposa dele e falou: querida, você precisa me ajudar a me vestir, porque eu preciso ir para a igreja. E ela sabia o que significava, ia demorar 1 hora. E a dor seria horrível. E ela finalmente o vestiu, colocou ele no carro, colocou ele no prédio. E ninguém pôs as mãos sobre ele dizendo: seja curado em nome de Jesus. Ninguém fez isso. Deus não faz tudo da mesma forma todas as vezes.
De repente eles estavam cantando, eu não sei que canção estavam cantando, mas o Espírito de Deus começou a se mover e ele começou a dizer à esposa dele: eu estou sentindo. E as pessoas em volta dele de repente começaram a ouvir os ossos entrando no lugar, e eles começaram a olhar porque ouviam o barulho dos ossos. E ele se levantou sem a ajuda de ninguém, começou a andar, e mais ou menos 10 segundos depois ele estava correndo em todo aquele prédio. O culto continuou o dia inteiro, as pessoas vinham de todos os lugares em Plainville, no Texas, olhando nas janelas para ver esse homem correr, porque eles sabiam o que Deus tinha feito por ele. E o Senhor disse a Moisés: eu tenho que acabar. Se você guardar meus mandamentos, guardar meus caminhos, eu não vou colocar nenhuma dessas doenças em vocês que eu coloquei nos egípcios. E eu quero te ajudar com algo aqui, hein? Ele disse: guardar os mandamentos, guardar os estatutos dele, aderir sua palavra. Irmão Swagger, eu acho que isso me deixa de fora, porque eu já o decepcionei tantas vezes, e eu já fiz tantas coisas erradas, e eu não guardei os mandamentos dele, não segui os seus estatutos e a palavra dele. Verdade. Mas a sua fé está em alguém que fez. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Well, I'm on my way to heaven, and the journey gets sweeter every day. Well, I'm walking with Jesus, talking with Jesus, all along. Could you stand please away? Well, my soul gets so happy that I shout and I sing night and day. Well, I'm on my way to heaven, and the journey